Sabe aquela conversa entre amigas que começa com uma série e termina em análise? Então, a gente resolveu gravar. Priscila Cardoso. Eu sou Dani Romero. E esse é o Entre Cenas e Sintomas. Um espaço entre telas, escutas e sintomas. Olá! Oi, Pri, tudo bem? Tudo bem, Dani? Oi, gente! Olá! Eu sou a Priscila Cardoso, psicanalista, sexóloga, educadora sexual e teóloga. Eu sou a Dani Romero, eu sou psicanalista e sou psicanalista na área de parentalidade. E hoje é o nosso terceiro episódio do Entre Cenas e Sintomas e a gente vai falar sobre a série Disclaimer, que é uma série do ano passado, feito pelo escrito e dirigido pelo Alcoron, é assim que pronuncia o nome dele? Afonso Cuarón. Cuarón, que Isso. tem alguns Oscars aí e é protagonizado pela Kate Blanchett, também vencedora de alguns Oscars aí, e tem o Kevin Kline, que também fez brilhantemente aí um papel, brilhou muito nessa série. Disclaimer significa um aviso legal ou um aviso de isenção de alguma coisa. Então, ó, quando a gente avisa a classificação etária, é um disclaimer. Ou então quando avisa, ó, conteúdos de nudez, não sei o que, é um disclaimer. Então, aproveitando, vamos usar o disclaimer desse nosso podcast? Sim, há spoilers. Sempre. Né? Então, disclaimer, né? Do disclaimer é que há spoilers. E muitos, né? São muitos. Muitos. Assistam, então, e depois venham ver aqui o que a gente Isso, se você não assistiu ainda, assiste. Ou então assiste aqui, você vai gostar pra caramba, e aí vai querer ver. Né? Foi o que aconteceu comigo. Esse tem plot twist, né? Então não dá pra assistir. É verdade. Tem que assistir lá primeiro, depois volta aqui. Sim. E a gente quer começar assim, com uma questão, né? Hoje a nossa existência é validada pelas redes sociais. Parece que se você não posta nas redes sociais, você não existe, né? Não tem mais esse negócio do low profile, né? O que você tá fazendo da vida? Então a gente tá lá rolando os feeds e aparece tudo quanto é coisa, totalmente contraditórias, incoerentes, e a gente consome aquilo de forma muito rápida. E aí, pensando nessa questão da internet, das redes sociais, desses relacionamentos virtuais, saiu recentemente uma pesquisa de que mais de 12 milhões de brasileiros têm usado o chat GPT como terapeuta. Assustador. E aí, assustador. E aí a gente pensa, né, de quem é a voz? E uma pergunta muito mais importante, quem escuta? Sim. E hoje, Pri, eles querem na verdade, querem ouvir somente o que eles querem. Justamente por isso é grande esse processo de análise com uma IA, né? Justamente porque a IA é doutrinada a falar para eles justamente o que eles querem ouvir. Exatamente. Né? Então é cômodo, ou seja, vamos entrar no narcisismo aí. Então a gente vai falar essas questões narcísicas, né? Tanto das redes sociais quanto esse tipo de análise. Eu vou dar uma sinopse sobre o disclaimer. Bora. Né? A disclaimer, ele foi, como você mesmo disse, destaque. Se eu não me engano, foi bem agora no Emmy, né? Foi muito indicada, né? Tudo mais. E fala o quê? Qual que é a sinopse? É a vida da Catherine, né? Uma famosa jornalista, documentarista, né? E ela tem uma virada na vida quando um livro é publicado relatando os segredos obscuros do seu passado e ameaçando o seu legado e a sua família. Né? Então, a sinopse de disclaimer é isso. É uma série bem profunda, é uma série de difícil, né? Embora ela seja uma minissérie, são poucos episódios, então ela tem começo, meio e fim, né? Ela não é fácil, né, Pri? Ela é pesada, é densa. E aí que tá, né? Ela pega
em questões muito pessoais, nossa, né? Então ela atravessa a gente de várias formas, assim. Então, confesso que foi. Parece que todos os podcasts eu falo isso, né? Mas é a vida, né? Eu acho que a gente está sendo atravessado por muita coisa. Foi lento, eu tive que ver com lentidão, dando pausas, assim. Não era em qualquer momento, pronto, meu filho dormiu, vou ver. Não, eu tô bem para ver hoje? Não, hoje não. Então é uma série. Ela é uma série que parece aquelas séries que, conforme você vai assistindo, vão colocando um peso em cima do seu peito, Boa. né? Você vai se sentindo esmagado. Eu lembro de ter horas, eu assisti o ano passado, tá? Confesso que eu assisti o ano passado, mas eu assisti 2 vezes, na sequência, né? E mesmo assistindo 2 vezes, eu lembro que tinha horas que parecia que tinha alguém me sufocando assistindo essa série, né? Nossa, e falando nisso, aquela cena do Jonathan se afogando, acho que é muito a sensação que a série inteira dá, né? É, isso, né? A sensação dele se afogando né? Mas o personagem que mais me tirava o eixo mesmo, assim, era o pai dele, o pai do Jonathan. Pai do Jonathan, Kevin Kline, né? Assim, Me ele fala o que você achou desse personagem. Já vamos falar dele. era um personagem, eu não sei nem o que eu falo, porque assim, ó. Primeiro parecia aquele professor extremamente pacato, que fez aquilo a vida inteira. E, na verdade, ele era extremamente pacato, né? Era aquele cara que tinha uma mulher ali com um temperamento muito forte, né? Onde ele tinha que ali meio que balançar ali para manter ali aquela vida familiar, que ela que regia tudo, né? E quando ele se viu sem ela, ele foi só levando a vida. Ele foi só levando a vida, né? Até ele ser despedido da escola, que era a vida que ele sabia ter. Sim. E aí, quando ele se vê sem aquilo, e ele acha, né? Porque aí ele acha o manuscrito, Um ele fala, segredo, tudo cheio de segredos, né? todo cheio de segredos, né? Que ele fala, vou executar a última coisa que eu vou fazer na minha vida, eu já não tenho mais a minha família. Eu vou executar o plano. Eu vou executar o plano. Né? E vou até todas as consequências. E mais do que isso, ela vai sofrer a mesma dor que eu sofri. É isso que eu ia falar, ele é movido pela vingança. Pela vingança, Ele total. é A partir do momento que ele descobre o manuscrito, né, ele é movido pela vingança. E por esse vazio, né, da ausência do filho, da ausência da esposa, mais ainda da esposa. Então ele Era isso que eu ia falar. Ele abraçou o ideal da esposa sobre o filho, né? Ele usava o cardigan da esposa por baixo da roupa o dia inteiro. Tanto corroído, né? Todo, porque foi um surto que ele teve ali, né? Ele doou tudo, né? Menos a roupa, menos a blusa, o manuscrito e o desodorante do filho. O desodorante do filho, Né? Como eu ele que fala sou na muito última apegada a cena. cheiro. Como ele fala na última cena, né? Agora estamos os três aqui completos, formamos uma tríade. Olha que interessante, né? Sim. Né? E você falou do cheiro? Eu sou muito ligada a cheiros, Eu né? também. Muito, Tenho memória olfativa. muito. Isso, né? Eu sou muito assim. E então, quando ela falou, você está com desodorante do Jonathan. Você está usando o desodorante do Jonathan. Você começa tendo dó, né? Nossa, coitado. Um dia já foi um bom professor e agora tá aí sendo expulso por esses playboyzinhos, esses moleque playboyzinhos. E de repente, meu Deus, eu fui ficando com ódio desse homem. Do quanto ele usa a dor dele como arma, como direito de causar dor na outra família. E aí eu fico pensando, pô, eu não sei o que é perder um filho, né? Mas, por exemplo, se alguém é machucado da sua família, alguém que você ama, nossa, você vai mover a vida para se vingar dessa pessoa através da família dessa pessoa. Então,
é uma maldade assim tão absurda, tão elaborada, tão construída, que eu fico pensando, cara, como ele se tornou essa pessoa, né? O tanto que essa dor foi criando essa maldade tão bem elaborada para querer destruir a vida de um jovem de 25 anos desse jeito, de E que não tem comemorar o nada feito que a não tem ver, nada a né? ver com a história, que independente do que Somente para aconteceu, causar dor ao outro. exato, que foi uma vítima desde o começo. E Uhum. que ele comemora quando ele descobre que esse menino de 25 anos é adicto, é viciado em heroína. Ele comemora, nossa, pronto, maravilha, agora. Não, e as comemorações dele, né? Nossa, Que ele faz isso na loja de eletrodoméstico, ele faz isso no escritório do marido, e ele faz isso no escritório da Catherine, né? Ele faz todas as cenas que ele vai, em todo passo a passo ali, ele faz, né? Né, genial, inclusive, né? Nossa, né? tanto Ele se faz. abraça esse velho ou se você desce ele na porrada. Mas continua falando que eu quero Não, também então falar é dessa isso. família do Jonathan. Esse personagem pra mim é. Ai, nossa, Sim, ele é, porque ele executa, mas quando começa a aparecer a esposa dele, eu não sei de quem que você sente mais raiva, né? da esposa eu Por já tenho quê? dó. Não, não, porque aí eu vou falar da parentalidade, Uhum. né? Quem educou esse menino, né? Que aí a gente vai falar, talvez do narcisismo, né? Talvez aí até do nosso capítulo anterior, quem não assistiu pode assistir sobre perversão, né? Uhum. Um menino que não foi castrado, Uhum. né? Eu vejo dessa forma. Eu Ele pensei estava nisso também. acima do bem e do mal porque essa mãe colocou ele acima do bem e do mal, Sim, né? Porque ele, quando você vai assistindo e vai desenrolando a história, ele deu sinais, sim, sim. né? E ela negou, ela camuflou, ela não escutou. Ah, mas você vai chamar a polícia? Mas ele fez uma coisa tão. Foi uma briguinha de namorados. Não é Uhum. nada tão sério. E aí você pensa, né? O que será que ele fez? Eu fico pensando dele ter tentado estuprar a namoradinha, né? Provavelmente Foi o alguma que eu coisa ali pensei. aconteceu. É. Tanto é que quando ele falece, ela vai ligar para ela para avisar e ela não quer nem atender o telefone. Né? Ela se recusa, tanto é que ela quebra o telefone de raiva, né, da menina que não quer. Então, quer dizer, ninguém ali. Então, ou seja, ele dava sinais, ele tinha indícios, esse menino. Mas eu vou primeiro falar do livro, tá? Tá. Esse manuscrito, essa mãe, depois da morte do filho, descobre. Na verdade, ela tenta entender o que aconteceu, né? E as peças ali não encaixam. O que ela faz? Ela escreve um romance. Você lembra o nome do romance, Pri? É, The Perfect Stranger, não é? O Estranho Perfeito? Isso, Estranho Perfeito, né? Então, assim, escreve um livro dando a narrativa dela do acontecido. A partir das fotos. Isso, boa, Pri, Ela obrigada. criou, ela foi ligando os Isso, fatos porque dentro do próprio eles não livro. acham a câmera dele, mas acham o rolo de fotografias. E ela revela essas fotos e ela cria um romance aí, porque ele tinha ganhado uma câmera. Então vamos lá, vamos começar, né? Começa a Kate Blanchett ganhando prêmios, né, por conta do acontecido lá, e também vai passando as cenas de uma moça jovem com um filho pequeno que estão na Itália, mas e de um casal de namorados de jovens que também estão na Itália, né? Com uma câmera fotográfica, correndo, e aí você vê que tem um pouco de distorção de data, né? Porque o menino liga de lugares, não tem meio que um celular, então você percebe que foi alguma coisa lá atrás, não na hora. Isso é bem confuso na série no começo, Uhum. né? Mas eu acho que tanto a construção de personagens quanto as construções de cena são tão bem feitos,
né? São tão... te prende de um jeito na série, né? Que você acompanha ela assim, né? Claro, se você tiver estômago para isso. Então, eu queria primeiro falar dessa família do Jonathan, que eu também achei ela bem, né? Essa desconstrução da família do Jonathan, né? O Jonathan é o moço, tá, gente? Que aparece lá. E também tem a família da Catherine, que é ela, o marido e o filho. Mesma estrutura. A mesma estrutura, de uma classe social bem diferente, né? Já que, né, porque os pais do Jonathan, os dois eram professores, né? Então, assim, por mais Casa que pareça simples, né? uma casa muito simples, dá para ver ali quando ele sai que é um lugar meio periférico, né? Em Londres, mais periférico, né? A dela não, né? A dela já é uma baita de uma casa que eles acabaram de mudar para essa casa, né? Por quê? Porque decidiram que o filho já tinha uma idade para morar sozinho, independente de onde ele morasse. Decidiram. Né? E trabalhasse também em alguma coisa que não interessava no que ele trabalhava, porque ele já tinha 25 anos, ele tinha que se virar. Era mais ou menos isso. O pai não concordava muito com essa história, né? O pai é um herdeiro, né? De uma família herdeira que não queria que ele casasse com ela, né? Por ela ser de uma família um pouco mais simples. Tem a mãe dela também, ela também vem de um lugar afastado, né? Ela também tem uma coisa ali com a mãe dela, né? Que ela liga e a mãe dela já tá meio confusa, mas quem cuida da mãe dela é a irmã, não é ela, né? Tem uma... A né? mãe dela tá com demência, né? Então, isso, né? ela não tem E uma o negócio dela é manter aquele casamento. Mais do que manter a família, é manter o casamento. Né? Porque ali nos começos, nos primeiros capítulos, dá a impressão ali de que tá na hora de eu me livrar do filho e só viver o casamento. Você também não ficou com essa impressão, Pri? Eu não fiquei com a impressão que era por causa do casamento, mas era assim, meu filho é um inútil e ele tem que virar adulto. Um adulto funcional. Eu achei que era mais essa pegada da maternidade mesmo do que do casamento. Eu achei mais de que ela tinha ali um inconsciente, por conta do ocorrido, claro, né? Onde eu tenho que esse homem é o ideal do homem que eu não posso perder de jeito nenhum. Nossa, eu não consegui ver isso, sabia? Tanto que ali no começo ele tava lá que ela comenta, ele tá na fase de entender de vinhos. Eu sinto ela assim, muito condescendente com ele, sabe? Ah, que bonitinho, ele tá na fase de gostar de vinhos e eu fico aqui. Ele é mais novo do que ela, né? Não sei. Mas Ela tem um momento que ela fala que ele é mais novo do que ela e que a família. Não, mentira. Ele fala: eu não deveria ter casado com você. Você era mais velha e minha família não queria que eu casasse com você. Nossa, eu ouvi isso, aquelas. Mas a minha impressão que eu tenho, assim, ela toda condescendente, assim, ela era a fodona da casa, então ela tava, ai, que bonitinho, meu puppy, o cara que cuida de mim, mas que eu não tive essa impressão desse esforço dela em cuidar desse casamento, pelo menos nesses primeiros episódios. Não de cuidar do casamento, Pri. Eu acho que o esforço dela era de manter o marido. Cuidar no sentido de manter. Manter, porque ele cuidava mais dela do que realmente ela dele, né? Tanto é que quando o jogo vira, né? Quando o jogo vira, vira virado, né? Vira por quê? Porque ninguém tem estrutura para quando aquela bomba venha. E qual que é a bomba, Pri? O livro, né? A ficção de que ela teve um romance com o menino mais novo lá na Itália, enquanto estava sozinha com o seu filho de 5 anos. E foi muito bonita a construção desse encontro sexual, tirando, né, a parte da maternidade. As cenas sexuais em si, a sedução dela com esse menino, as cenas de sexo, gente, lindíssimas. Muito bonito construído. O problema é o contexto que estava inserido, né? Que você ficava, nossa, que ai, que ódio, ai, que triste, um misto de sensações, né?
Sim, porque o final deste livro, no final deste livro, ele fala da morte do Jonathan, né? O Jonathan, o filho se afoga, né? O filho dela se afoga, o Jonathan entra no mar para salvá-lo e o menino é resgatado por uma equipe lá, mas o Jonathan eles não conseguem resgatar o Jonathan, né? Quando percebe, ele já tá, não tem mais o que fazer e ele morre. E aí destrói a família dele. A mãe, as cenas da mãe ali vivendo aquele luto também é muito dolorido. Muito Não dolorido. são doloridas demais. Ela chegando no necrotério, ela entrando de roupa naquele mar. Não, essa cena do mar, pra mim, meu Deus. Sim, Nossa, né? E o marido sempre o quê? Igual um cachorrinho atrás. cachorrinho. Os dois maridos são cachorrinho nessa série, né? Sim, né? Os dois maridos cachorrinhos, né? É bem isso mesmo. Mas o pai ali, cachorrinho atrás. E aí ele decide que ele ia acabar com a vida dela, 20 anos depois. Mas sabe uma coisa que me chamou bastante atenção, Pri? Hum. A mãe tentou conversar com ela. Sabe que isso é uma coisa que eu ia falar mais lá na frente sobre a crítica das escolhas da série, né? Uhum, Mas ela teve oportunidade mínima de falar que esse menino não era tão legal. Aí que tá, né? A mãe do Jonathan vai conversar com ela, só que ela tá morrendo de câncer, né? Então ela uhum, tá lá toda carequinha já nos últimos dias da vida. E aí o pai do Jonathan pergunta: por que você não contou pra ela? Falou: eu ia falar pra uma mulher moribunda que o filho dela me estuprou? Qual o sim, sentido de eu fazer isso? Só que aí uhum. eu pensei: ai, eu falaria, cara, não sei. É, Eu não sei se eu... então, é E isso. de Essa fora da escolha, história, eu falaria. Se fosse essa comigo, não sei. escolha dela. Então, esse é o detalhe, né? A escolha dela. E eu acho que aí na construção toda do personagem da Catherine, ninguém é 100% bom, Ah, sim. né? E assim, o Jonathan ter morrido não só foi uma vingança imediata para ela, mas foi como essa história morreu junto com ele. Uhum. E ela não vai vir à tona mais, né? É, e ela se assusta profundamente quando essa mãe pede para conhecer esse filho, o menino que o Jonathan O salvou. Jonathan salvou. E ela levanta ali, vai embora e fala: não, 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 não me deixa com meu filho fora disso, não posso, não posso, levanta e vai embora. Que talvez se ela tivesse aberto a história, embora, Pri, posso falar? Hum. Essa mãe não tinha escuta. Ah, isso é, ela não ia mesmo. Ela não ia. Hum. Ela não ia, Pri, porque foi o que aconteceu com a namorada. Quando ligou, ela tá de volta, porque aconteceu isso e a gente ia chamar a polícia, né? Não tinha motivo, Ela não era não para ia, isso. ela não ia ouvir, mas ela ela não ia escutar, mas ela ia ouvir, entendeu? Ela ia saber a Sim, história, porque ela tava com as fotos. Ela tava com sim. várias fotos peladas de todos os ângulos Uhum, da Catherine, e ela vai pensar o quê? uhum, Tanto que sim, a série é construída durante 6 fucking episódios, a gente pensa que essa mulher teve um puta do romance com esse moleque. sim, é Tanto que no verdade. final, quando ela chega e fala, agora é minha vez de contar a história, eu nunca sonhava com estupro. Nunca. Eu imaginei que ela ia contar que, de fato, ela teve um caso com o menino, mas ia contar de uma outra forma. Entende como essa série foi construída pra gente odiar essa mulher? E eu não sei Então, Pri, se. eu não sei, sabe por quê? Sim, ela foi feita, eu concordo com você totalmente, né? Eu concordo totalmente. Porém, eu percebi que tinha alguma coisa ali no meio que ela não podia contar. Que aquela narrativa não era 100% real. Que havia algo ali que estava sendo escondido, estava sendo, né, não, aqui, porque aí a gente vai falar um pouco de psicanálise, né, que assim, toda e qualquer história tem três
perspectivas, né? A minha, a sua e o que aconteceu realmente, Exatamente. né? E assim, eu vou te contar uma história e eu vou te contar aquela história do meu ponto de vista. Aí é assim que a gente está dialogando. Eu vi algumas coisas, eu não vi outras coisas, né? Então, uma série que não sei se a gente vai gravar sobre ela, que é This Is Us, né? Que são os 3 irmãos ali. Tem um episódio, na verdade, tem uma cena que são 3 episódios daquela mesma cena. Uma com a visão de cada um dos irmãos. Sim. Né? Cada um viu aquilo de uma forma. E é muito sobre isso. Né? E ela viveu a história. Mais do que, né, contar, ela viveu aquela história. Eu sentia que tinha alguma coisa ali que não só a traição do marido, né, mas que existia alguma coisa ali que essa história não merecia ser contada ou rememorada. E quando aconteceu a morte do Jonathan, eu falei, talvez isso. Eu também, então. Um romance. Eu também imaginei, alguma coisa tá fora, mas nunca ia. Porque assim, quando ela lê o livro a primeira vez, quando ela recebe o livro e lê, ela sai correndo no banheiro e vomita. Aí ela olha no espelho e fala assim: ah, agora seus segredos vão ser revelados, a sua vergonha, olha isso. Entende como essa Que é construção interessante também, né, Pri, que a gente não falou, né? da narração, né? Da narração dela. A gente vamos falar na parte, no final, depois que a gente fala dos personagens, o que você acha? Sim, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Essa Você série sabe tem que não é ela narrando, né? É uma outra atriz chamada Irvana, não sei o que, né? Não sabia. Parece a voz dela, né? Sim, muito. Então, quando a gente entrar nas críticas, a gente volta pra isso. Interessante. Mas, sabe? Então, assim, quando ela leu, e aí quando ela vai tentar contar pro marido, eu fiz uma coisa, sabe? Parece que em nenhum momento dá a entender de que algo aconteceu com ela. Sempre dá a entender que ela fez alguma coisa muito errada. E eu entendo a intenção de mostrar que a vítima sempre é colocada como a culpada. Mas eu não sei, eu achei um pouquinho de exagero o jeito que. Então, mas aí eu vou te falar no que eles exageraram para depois a gente ter essa percepção. A mulher é sempre culpada. A mulher é que seduz. Sim. A mulher, ela monta o enredo, ela é manipuladora. Ela fez lá tudo o que aconteceu com o menino morreu, ela enterrou a história e vida que segue, a vida dela seguiu. Isso eu acho um exagero. Isso eu achei que é assim que é. Mas eu acho que, assim, foi exagerado, sim, concordo. Mas eu acho que o exagero é para mostrar que quem assiste a história nunca vai desconfiar do que aconteceu. Porque a mulher é manipuladora. Mas eu não sei. Eu acho que tá muito numa visão, numa perspectiva masculina, a série. Eu acho que se essa série tivesse sido escrita e dirigida por uma mulher, eu acho que seria diferente. Porque eu não acho, principalmente nos primeiros episódios, que dá um mínimo de brecha pra gente pensar que ela foi vítima. Não dá. Tá sempre essa coisa. E as fotos, ela é uma sedutora manipuladora, uma péssima mãe. Em nenhum momento parece que ela tenta falar, eu fui vítima. Não, ela, eu fiz uma coisa horrível no passado, eu guardei pra mim. Ela mesma está se colocando como vilã o tempo todo. Ela leu aquilo e foi vomitar porque ela falou, olha aí você aparecendo. Entende? Não parece que ela pegou o livro e falou, não foi assim que aconteceu. Parece que só no último episódio que ela fala, não foi assim que aconteceu. Só no último. Porque os 6 episódios ela tá lá, essa sou eu, sou uma vilã, não era assim, você não tinha que ter me exposto, entende? Parece que ela tava mais preocupada em ter sido exposta do que em querer falar a verdade. Então, mas aí eu te falo de uma outra perspectiva. A mulher, no estupro, nem sempre ela se sente culpada pelo estupro, ou ela se sente vítima do estupro. Sim, por isso que eu falei. Muitas vezes ela se sente culpada, né? Vai de encontro com a peça da Débora Falabella, que está em cartaz em São Paulo,
incrível, uma das mais incríveis que eu já assisti na vida. Chama Prima Fati. Ela é um monólogo, ou seja, ela tá sozinha em cena e ela dá um show. E é sobre justamente isso. É uma advogada que defende, que não é criminalista, que não tem escrúpulos para defender ninguém. Então, muitos homens estupradores procuravam ela, porque ela aceitava qualquer caso, até o dia que ela é vítima de uma violência sexual. E de uma forma, assim, que muito difícil ser indefensável, porque até então ela aceitou o cara na casa dela. Eu assisti eu ganhei de presente, né, e eu assisti no Dia das Mulheres. Uau. Dia 8 de março. Ela teve uma crise de choro no final da peça. A Débora fala bem, ou seja, todas não. E do meu lado estava um homem. Ele ficava assim, incomodadíssimo. Incomodadíssimo com o que ele estava vendo. Incomodadíssimo, do início ao fim. Porque o homem nunca vai pensar nisso. Sim. O homem nunca vai pensar que o corpo dele está vulnerável só por existir aquele corpo. Sim. Porque é muito isso que acontece com o estupro. Nós, mulheres, né, já foi feita algumas pesquisas sobre isso, né? Você tem que ir na esquina, a pé, à noite? Eu não vou. Mas por quê? Mas eu vou, qual que é o problema? Não, né? O que pode acontecer de errado com o homem? Ele ser assaltado, roubarem a carteira, o celular, né? Mas e com a mulher? Né? A sua dignidade pode ser tirada. O que você é, porque o estupro é isso, né? O estupro é isso. Então, aí eu vou remeter a outra cena de estupro de uma série do Outlander. Tem uma cena em que a personagem principal é estuprada por uma dúzia de homens. E é uma das melhores cenas que eu já vi de série, embora a série não seja tão legal assim, mas essa cena é muito boa. Porque ela fica tendo delírios de estar em outro lugar, acontecendo outras coisas enquanto ela está sendo estuprada. E eu já li sobre isso mesmo, de mulheres que, no momento que ela está sofrendo, né, a violência, ela apaga, vai para outro lugar, né? A mente apaga para que ela aguente aquilo, né? De uma certa forma. Então, o que eu percebo disso, e vamos falar que falar disso abertamente é uma coisa muito atual. Sim. Né? Por isso que ela manteve aquilo lá 20 anos enterrado junto com o Jonathan. Eu concordo, mas não era disso que eu tava falando. Assim, concordo nessa questão de a minha gata querendo participar. Eu tô vendo, tá participando. Pra quem tá só ouvindo, não tá vendo, minha gatinha tá aparecendo aqui, gente. Não é sobre ela não ter denunciado, sobre ela ter jogado fora depois que ele morreu, ela ter enterrado isso, dela não ter contato com o marido. Ok. Nossa, ótimo, acabou. Mas é quando isso veio à tona. E aí não é sobre ela como uma vítima de estupro que eu tô falando. Tô falando como foi construído a cena da série. Tá. A forma como ela, no primeiro episódio, pega o livro e fala: essa história é sobre mim. Eu fiz uma coisa no passado que eu nunca te contei. E assim, ela não se coloca nem como vítima, ela se coloca como vilã. Entende? Sim. Identificar. Se eu fosse vítima de um estupro, eu não sei se eu ia ler lá aquele amor tão sexual, aquela tensão sexual tão maravilhosa e me identificar naquilo. Falar, não, isso não sou eu. Mandaram pra mim, mas isso aqui, sabe? Então, mesmo que ela não quisesse falar, eu sofri estupro, ela não ia se identificar assim. Eu não sei. Isso me incomodou no final, porque não bateu com essa primeira cena, sabe? Eu achei, o que me incomodou na verdade, a série inteira, até o último episódio, foi a passividade dela. De ver, assim, a vida ruindo, né?
todos os níveis ali da vida dela sendo destruídos, né? E ela tentando rodar pratinho para manter a vida andando, né? Tentando manter o casamento, tentando manter o status ali de profissional, ela tentando rodar pratinho. Isso que mais me incomodou, né? Tipo, agarrada ali, né? A vida ilusória, de uma certa forma, né? E quando ela vê lá o castelo dela de areia se deteriorando, ela, né? Ela fica ali meio que em desespero. É isso que me afetou mais, né? Do que realmente o ocorrido em si. Enfim. Bom, mas sobre a maternidade ainda, né? A forma como a Catherine é construída, né, nessa série, eu fiquei com um ódio absurdo, porque olha a coincidência, né? O filho dela, no passado, tinha a mesma idade que o meu filho tem hoje. Então, exatamente a mesma idade. Então, eu fico assim, eu não saio do portão do prédio sem segurar a mão dele. E eu tô assistindo lá uma série que uma mulher tá vivendo uma vida sexual absurda com um novinho, enquanto o filho de 5 anos está dormindo no quarto do lado. Ou ela deixa pra uma estranha cuidar pra ir transar com um menino no banheiro e dorme. Eu falo, quem dorme na praia com uma criança de 5 anos sozinha, né? Eu não faço isso. Com bote, eu dou um bote. Eu não faço isso na minha casa, com a porta trancada. Eu não consigo cochilar se meu filho de 5 anos está acordado, porque pode acontecer qualquer perigo. Então, é outra coisa, né? Os episódios foram construindo um ódio dessa mãe. Sim, mas eu vou pensar num outro detalhe, que é assim, ó, 20 anos atrás, a gente tá falando de 2000. Final 2000, né? Então, assim... 99, 2000. Vamos falar que, assim, foi um período meio de loucura na criação de filho também. Entendeu? Onde era muita coisa permitida, assim, que... Entendeu? Essa coisa de transar no quarto ao lado Não só disso. É recente. Não só disso. Não, eu pensei nisso. É recente. Deixar com desconhecido, deixar a criança com desconhecido, né? Não só isso. Eu vou atender todas as vontades dele. Ele quer um bote, eu vou dar um bote para ele. Entendeu? Eu vou dar um bote para ele. Vamos lembrar qual é o contexto desse bote. Ela tinha sido estuprada a noite inteira por ele. Sim. Ele entrou no quarto dela assim que anoiteceu e ela foi estuprada a noite inteira. 3 horas e meia, né? Ela falou que ele ficou lá 3 horas e meia sem parar. Isso. Aí ela acorda com a criança. Hoje é o dia de que você vai me dar um bote. Porque você prometeu que se eu dormisse você ia me dar um bote. Sim. E aí ela junta força do que é dela, né? Ela se junta. Que a impressão que ela dá quando ela acorda é que ela tá juntando os cacos. Sim. E ela sai da cama e aí aparece a cena dela na praia, com o filho, com aquele bote, né? Então, isso justifica ela ter dormido. Não, totalmente. O que eu tô te falando é antes da gente saber que ela foi estuprada, que só vai acontecer no último episódio. Então, eu tô falando de como é construído esses 6 funk episódios. Vou falar em inglês para não ficar palavrão aqui, tão né, explícito. Nos 6 episódios, a gente só vê isso. É uma mulher cheia de tesão, se pegando com um novinho, que faz tudo isso e no fim dorme. Então, a gente não sabe que essa mulher foi estuprada. A gente acha que ela foi transar no banheiro, enquanto o filho estava com uma estranha, e voltou e deu um cochilo. Sim. Então, foi assim. Aí aparece esse menino, essa criança de 5 anos agora com 25, um menino horrível, solitário, preguiçoso, que não gosta de nada, não conversa com os pais. E aí eu fiquei pensando, gente, o que... Trata os pais com um certo desdém, né? Nossa, ele destrata, né, os pais dele com desdém mesmo, com desdém, com desprezo. E aí você fica, o que aconteceu? E aí vem a cena que o menino tá usando heroína. Meu Deus do céu! Aí lá vem, né, minhas contratransferências. Mas como é que você faz
que aconteceu aí para esse menino chegar nesse nível assim de autodestruição, né, de decisão com um relacionamento afetivo com esses pais, né? E aí, no fim, eu vou ter que falar, puta que pariu. Eu Então, chorei segura igual o uma fim antes. criança. Segura o fim antes, Tá, porque eu quero falar do marido, tá. né? Porque o marido, extremamente passivo, entregando a vida dele literalmente na mão dela, né? Porque essa impressão que ali a gente tem é que ela é como você disse, a fodona ali da casa, que vai, tipo, todo mundo ali vai seguindo a batuta dela ali, né? E aí, esse marido, na hora que esse livro é entregue a ele, que ele lê, ele em momento nenhum quis ouvir a versão dela do ocorrido. Uhum. Ele se agarrou àquela verdade, né, para ele, e ele não, nem quis ouvir a pessoa que ele dividiu a vida vamos fazer uma conta baixa, 30 anos, Sim, né? Ele estava 30 anos com ela, e um livro foi a verdade absoluta, sim. né? E aí ele fala assim, e tem uma cena lá que ela vai tentar falar e ele começa a acusar, e fala, olha, eu vou te... E aí quando ele fala assim, mas por que você não me contou? Ela falou, Ela porque até você não ri, né? deixou, Ela até ri, ela tá lá em frangalhos, mas ela até dá risada quando ele fala isso. você não deixou, né? Ele diz assim, e aí, o que ele faz? Ele põe ela para fora de casa, aí vai atrás para colocar o filho de volta em casa, mas aí ele bebe uma noite inteira no carro. Ele também é totalmente, né, É um criação, né? descompensado. Mas vamos voltar para finalizar que no plot twist que tem no Não, isso, final. isso ainda do marido, né? Tem uma cena que ele tá lá no espelho e aquela narração, né? Que já vamos falar da narração. Uhum. E aí fala assim, nossa, você só consegue ficar imaginando o romance que sua mulher teve com aquele menino que agora morreu. Aí ele falou assim, o mártir que te castrou. Nossa, o Uhum. inglês E ele emasculou, né? No inglês aí traduziu por castrado. O mártir que te castrou. Olha essa frase. É assim a visão que ele tinha da não, situação. e ele pergunta para ela, né? Nesses últimos 20 anos, quando você transou comigo, você estava pensando nele, né? Gente, Ele faz essa pergunta para ela. surreal. E aí vamos falar do O final. plot twist, né? Quando ela fala, Plot é minha vez de contar a história. Eu achei que era assim. Uhum, Ela vai contar a versão dela do caso. Não foi uhum, assim, né? Eu não larguei meu uhum. filho. Eu juro. Porque Porque ela só chega. O que faz ela chegar nesse ponto, né? O que ela faz ela chegar nesse ponto, é que que faz ela, o é o que pai o do cara João vai matar o filho dela. vai matar o filho dela, né? Ela falou, então deixa eu te falar o que aconteceu antes que você me mate. E mesmo assim não adianta nada, né? Não, então, até adiantou, né? Mas, enfim. Aí o que é interessante? Então, assim, aí eu pensei, bom, ela vai contar a versão dela que não foi desse jeito, ela não era tão babacona desse. Vou usar a palavra babacona. Ai, eu tô com tanto palavrão na cabeça, tô me segurando. Ela não era tão babacona assim. E aí eu pensei, pô, é uma mulher jovem, bonita, não é porque ela tem um filho que ela não vai ter tesão. Então eu pensei, ela vai contar a versão dela, que ela pagou uma babá pra ficar com o filho. Eu já fiquei imaginando assim cenas bonitinhas pra ela falar: seu filho e eu tivemos uma noite linda e tá tudo bem. Eu sou mãe, mas eu também sou sexuada, eu também tenho tesão. Olha só as cenas que eu criei na minha cabeça. E aí, quando ela começa a falar, baseado naquelas fotos que a gente viu no primeiro episódio, primeiro ou segundo episódio, e a gente Uhum, vê o estupro grosseiro, violento e ainda fotografado. uhum. Ainda bem que quando eu assisti já era de madrugada e eu tava meio sonolenta. Tanto que no outro dia eu falei, o que que eu vi? Ela foi estuprada. Aí eu pensei, vou assistir de novo? Eu falei, não vou assistir isso de novo. Eu já entendi. Ela foi estuprada, eu não vou. Ainda bem que eu vi sonolenta. Acho que é pior, né? Ficou no meu inconsciente mais rápido. Mas aí, no fim de tudo, né? O pai do Jonathan, óbvio, não acredita, né? Ele vai no caminho da mulher dele.
e vai lá tentar matar. E aí, quando ele chega na hora, ele se arrepende e aí ele pede desculpa e conta pro marido dela. E aí, Uhum. quando ele tá lá jogando tudo fora, que ele falou: que bosta que eu fiz, né? Tô aqui há meses me dedicando a essa vingança. E meu filho era um desgraçado que eu não queria ver, porque eu estava olhando pela visão da minha mulher. Um filho morto idealizado, uma mulher morta idealizada, né? E aí ele tá jogando as fotos, e aí numa das fotos ele vê que quem viu tudo, a cena toda, e eu chorei por horas depois que eu vi isso, o filho dela. Aí com Aparece a imagem do filho refletida no espelho, no espelho, vendo toda aquela cena. vendo tudo. É, aquilo é. Ele já destruiu, o filho dele, ai, o filho dele já destruiu a vida dessa família, a vida desse menino. Uhum, Muito antes dele se uhum, viciar em heroína, muito antes dele ter a uhum, overdose, dele ter o AVC, né? Enfim. uhum. E pensar nisso, né? Quanto. Eu pensei em várias questões, né? Essa idealização. A idealização dele não era nem do filho, era da mulher, né? A mulher idealizava um filho que não era. Sim, Vestiu, como disse na cena, né? Vestiu o menino de um personagem que ele nunca foi. E ele idealizou a visão da mulher dele sobre o filho dele e transformou isso no motivo de vida, né? uhum, A vida dele estava tão vazia, sem sentido, que essa dor se transformou em vingança com o sentido da vida dele, né? uhum. E aí a gente entra na questão da cultura do cancelamento. Aí sim, né? Do quanto Sim, a cultura do cancelamento é isso. Não dá tempo de se defender e às vezes se defender piora a situação. Tanto que sim, quando ela dá o tapa lá no colega dela e o RH chama, ela só fala assim: uhum, tá bom, tipo, minha vida já tá uhum. tão fodida. Sim, Foda-se que sim. eu tenho que falar com o RH. Ela, tá bom, já foi. Isso isso é o mínimo que está acontecendo na minha vida, né? Mínimo, É o assim, mínimo. e as pessoas, é isso, uma palavra jogada que tem um alcance, acabou. Então, Uhum, olha quantas famílias destruídas aí, quantas pessoas foram destruídas, um menino inocente, por causa de uma mentira, de uma idealização de uma mãe sofrendo a dor do luto, por um filho que era um desgraçado de um estuprador. Então, assim, é uma teia de coisas, né? Meu é. Deus! Mas aí eu vou entrar na questão de gênero, Uhum. que para mim foi o. Eu acho que agora eu entendi por que que, você falando, eu entendi por que que eu sabia que tinha alguma coisa. Eu vi esse corte primeiro e aí eu fui assistir a Ah, série, que é a cena da conversa dela com o marido. Porque aí o marido chama ela para se desculpar tá. por não ter Então, ouvido, né? Tanto é que a gente já falou sobre isso. Por que que você não me contou? Porque, né? Ela falou, eu tentei, você não me ouviu e não sei o quê. E aí ele fala, me perdoa, volta para casa. E aí ela fala, não, aqui acabou. Agora acabou. Porque para você é mais fácil lidar com eu ter sido estuprada do que você ter sido traído. nossa, esse diálogo. Isso daí, e olha, e assim, quantos não? Nossa, Né? Porque assim, a minha masculinidade estava em jogo, não a sua dignidade, perfeito. É isso. né? E assim, essa cena para mim me atravessou e como ela se transforma depois que ela fala a verdade. É, Ela tem um resgate com o filho, ela tem um resgate da própria vida, sim. né? Que aí o cancelamento para ela nem vale, Faz nem nenhum sentido, era só a vida do filho dela que importava. O filho que isso. foi vendido pra gente no começo Uhum, não importava pra ela, né? Mas que uhum, depois. Eu acho lindo, a Kate Blanchett, ela é muito perfeita mesmo, né? uhum. Nessa última cena que ela tá conversando com o filho, e aí No o filho se sofá. deita no colo dela e fala, eu te amo. A reação dela vai. Ela tem uma reação que é mínima, mas de mãe pra mãe. Eu falei, nossa, que lindo. Sim, A emoção sim. dela de ouvir o filho falando que amava, E né? aí eu vou trazer uma provocação finalzinha para a gente falar disso daí. Ah, Provocação mesmo. Talvez esse filho ali, nesse percurso da vida,
é a única lembrança do que aconteceu, sem poder falar com ninguém. Então, querer tirar esse filho de casa, esse filho que não quer sair, que não quer crescer, pode ser, né, uma forma de eu preciso não lidar mais com isso, e para eu não lidar mais com isso, eu não posso ter mais ele dentro de casa. Isso, perfeito. Faz muito sentido. Né? Então, assim, e aí a partir do momento que eu tiro esse peso, que eu falo, que eu posso ter esse resgate dessa maternidade. Maternidade. Nossa, que lindo. Adorei essa reflexão. Faz muito sentido. E aí, Mais alguma coisa? é só para falar sobre a análise crítica mesmo, né? Não vai dar tempo da gente destrinchar muito sobre esse assunto, mas eu li alguns artigos sobre a série logo depois que eu assisti, né? E a questão da narração, né? Essa narração que parece a voz dela, mas é uma atriz chamada. Ah, eu até falei o nome dela, já esqueci. E é com I. Tipo, às vezes ficava meio óbvio, né? Porque ela tá lá fazendo uma puta de uma encenação, uma interpretação, e a narradora explicava o que ela tava sentindo, o que ela tava fazendo, o que ela tava pensando. Então, eu não me incomodei com essa narração, eu achei diferente, diferenciado. Não lembro de ter visto isso. Nunca. Eu vou confessar que me incomodou no começo. Parecia que eu não estava ouvindo, parecia que a narração atrapalhava A encenação, né? a encenação. Eu senti isso sim, me incomodou um pouco. As críticas foram essa, ainda mais para duas divindades da atuação, como a Sim, Kate e se você e o Kevin coloca Kline, né? Você assistiu no inglês, original? Sim, sim. Eu assisti das duas formas. Tá. Quando você vai para o português, Nossa, fica embaraçado. Por quê? Porque é a mesma narradora que narra a Cate Blanchett, narra os pensamentos. Putz, fizeram cometer Então, esse erro. fica bem confuso, muito confuso. E outra crítica, assim, aí já minha em relação, que eu também li, né, mas eu também penso, é o que eu já falei no começo, né, eu não entendi a intenção do autor e diretor da série na forma como construiu esse romance que no final era um estupro. Algumas críticas que eu vi falar assim que não precisava ser uma minissérie com 7 episódios tão longos, poderia ser um filme, tranquilamente. Talvez ficaria até mais intenso e menos confuso. Vou concordar plenamente. Não é? Porque, assim, eu não sei, alguns episódios eu senti que eles estavam, assim, patinando na mesma coisa ali e naquele incômodo. Eu não sei se. E aí, aí a gente pode pensar que. Será que podia ter sido encurtado ou é por conta do incômodo que gera? Porque causa o incômodo. É uma série que não é aquela série eu vou assistir para relaxar. Não, ela é incômoda. É incômoda. Mas sabe que é um tipo de arte, série, que me passa muito essa ideia de uma visão masculina feminista. Então, Tá. assim, tem uma intenção boa, que é para essa questão de gênero, é muito incrível, de maternidade, gênero, de cultura do cancelamento, de voz, mas ainda é uma perspectiva masculina que intensificou também a exploração do corpo dela mais nova, extremamente explorado. Apesar de eu ter curtido muito essas cenas, mas aí você pensa, se fosse uma mulher com uma outra perspectiva, será que ela seria explorada desse jeito? Detalhe, né? Só o corpo dela. A gente não viu nem a barriga do menino. Dela, a gente viu tudo. Enquanto a dela é perfeita, né, gente? Ai, que raiva. Mulher linda, né? Pelo amor de Deus. Que lindíssima, lindíssima. Que atriz linda, meu Deus do céu. E o olhar, né? Enfim. Sim. Então, bom, uma visão com uma perspectiva de gênero a partir de um olhar de uma mulher não seria contado de uma forma diferente? Não sei. Essa reflexão é muito boa e eu gosto muito disso, né? E dá vontade até de perguntar para a própria Cate Blanchett sobre isso, né? Porque eu tenho certeza que ela responderia de uma forma brilhante para a gente. Sim. Né? Porque ela tem muito essa pegada. Sim. Né? Sim.
Mas é muito, muito boa essa reflexão, né? Muito boa, e talvez também não teria colocado essa mulher tão nesse papel de vilã, Uhum. né? Como muitas, muitas, muitas vezes a gente viu, principalmente a gente ali, né? E é isso que que o diretor falaria, não, mas é assim que a sociedade vê a mulher, entende? Como Sim, essa é sim, a sim. resposta. O lado humano dela vai aparecer só no finalzinho. É isso. Olha, você falou uma coisa que eu não tinha pensado. É isso. Então, são 6 episódios mostrando pra gente o quanto ela é, vou usar palavras do filme, uma vadia manipuladora, sedutora que controla todo Uhum, mundo, pra só no último ela uhum, aparecer como uma mulher vítima de um uhum, estupro, mãe devota. Então, assim, parece que uhum. ficou fora, entende? Sim, porque até Foi então, muito grande tudo essa que acontece cisão. com ela, parece que ela merecia tudo aquilo. É, Ela se coloca como merecedora daquilo, sim. Então, assim, não foi, né? sabe, não foi uma coisa que foi passando. Não, foi de uma hora pra outra. Pá, ela contou a história dela, Sim. plim, virou outra pessoa. Então, mas aí eu vou lá, voltar em Prima Fate, que é a peça incrível. Se você quiser ler as críticas para você entender do que eu estou falando, é muito parecido com isso, né? Embora ali o papel que a Débora Falabella faz é de uma pessoa muito mais esclarecida, né? Que ela tenta ali, não, eu vou fazer justiça agora, não vou esconder o que aconteceu, Uhum. né? E ela sabia que era muito difícil, né? A defesa dela do que tinha acontecido, mas ela foi até os últimos. O diferente da Catherine, ela falou não, ele morreu. Ele morreu, ela não sabia que o filho tinha visto, né? Eu vou voltar para Londres e a minha vida vai voltar a ser como que era. Acabou, né? Aquilo, né? Então, eu vejo que tudo que ela fez é como se assim, eu escondi, é o que ela fala quando vem o livro. Uhum. Eu fiz uma coisa muito feia e agora eu tô tendo que pagar por isso, Uhum. como se ela ainda fosse culpada. E a Isso. gente sabe que muitas mulheres que foi estuprada ainda se acham culpada, Sim, sim. Uhum. né? Então, eu entendo essa sua visão, mas eu vou humanizar a Catherine dessa forma, entendeu? Tipo assim, não, eu tenho que pagar por isso mesmo, porque eu escondi. Eu tenho que pagar por isso mesmo, porque eu não falei o que aconteceu. Uhum. Eu tenho que pagar porque eu deixei alguém morrer, né? Porque ali, quando ela viu que ele tá morto, a impressão dela é que, tipo, das duas versões, né? Sim. Tanto quando da narrativa, quanto da narrativa do livro, quanto da dela, Uhum. né? É assim, Livre. ufa, ele morreu. Uhum. Sim. Eu não vou ter que lidar mais com isso porque ele morreu. Eu fiquei com essa impressão, tá? Uhum. Sim. Então, eu vou trazer essa minha perspectiva, de que Eu... não só, de que não é que sim, ela virou uma outra mulher, Uhum. porque ela pôde tirar um peso das costas dela. Até então, ela vivia ali. Uhum. Vou viver ali no automático para não ter que pensar nisso. Eu vou aqui na minha família perfeita, na minha casa perfeita, no minha vida de jornalista, documentarista perfeita, tudo perfeito. Uhum. Eu vou vivendo aqui para não ter que lidar. É, Quantas pessoas a gente conhece assim, né, Pri? sim. Nossa, sim. Quantas coisas guardadas, escondidas, né? E quantas máscaras, né? Uhum, sim. Mas sobre isso que você falou, né? Eu sinto assim que como arte, como série, faltou uma Uhum, pontezinha pra ficar uhum, mais coerente. Só isso. Então, assim, sim. foi muito uma Sim, virada muito brusca, não sei, mas sim. achei a nossa reflexão muito boa. Beleza, Dani, muito obrigada por mais um episódio. Eu que agradeço, Pri. Eu sou fã de Disclaimer, então eu sou suspeita muito de falar, porque é uma série que eu indico e vou indicar sempre, porque ela traz reflexões muito fortes para nós mulheres, Uhum, né? Então, principalmente nessa questão de gênero, sim. né? Então, eu sou muito fã dessa série. Então, Eu sou né? Vale muito da a pena. Kate, então.
E de Eu também. Tudo que ela faz grandiosa dela. Eu também sou suspeita. Beijo, até a próxima. Curtam, compartilhem, por favor, e comentem quais Por favor. episódios vocês gostariam de ouvir e assistir a gente fazer, tá bom? Isso mesmo. Tá bom? Até a Beijo, gente. Até a próxima. Esse foi mais um Entre Cenas e Sintomas. onde o que atravessa a tela, atravessa a gente também. Até a próxima.